espaço a gente chamava também de reprodução social do trabalho, quer dizer, os pais colocavam os seus filhos ricos para poder aprender os grandes cursos para continuar Nós tínhamos dirigindo o aqui a país. Universidade no Terreiro de Jesus, que era Pois de é, medicina no século XIX. vivíamos esse dilema. Então, na verdade, eu não tenho dúvida, Robson, que a universidade, a cota universitária era mais polemizada do que a Lei 10.639, que obriga o ensino de História da África. Ela é mais polemizada do que a instituição de a Política Nacional da Saúde da População Negra. Ela é mais polemizada do que várias políticas que são instituídas no Brasil inteiro e que beneficiam a população negra. Porque ela, na verdade, trata diretamente do alvo, que é quem é que pode acessar o ensino universitário, e já que o ensino ele institui um conjunto de saberes que pode lhe perpetuar um poder, quem é que pode estar conseguindo se constituir num espaço de poder? Eu diria que nós já temos hoje no Brasil, por exemplo, uma classe média negra e que daqui a 20, 30 anos nós vamos ter médicos, juízes, advogados, jornalistas, deputados, ministros negros, então parece que é disso que está se falando. Parece que está se quebrando privilégios, e esses privilégios, na medida que ela vai se igualando para um espaço de poder mais isonômico, parece que está mexendo com isso. Então, eu costumo dizer que é verdade, que a discussão de cota não é uma discussão se é o mecanismo adequado ou não, e na verdade, é uma discussão de como é que se está se dando acesso ao poder político. E muitos discordam que a população negra acessa ao poder político mediante política de Estado. É como se fosse a discussão do mérito, que na verdade é uma grande falácia. Todos nós sabemos que o vestibular não afere conhecimento de ninguém. Na verdade, o vestibular ele é um modo de encurtar ou de diminuir a grande demanda que tem de estudantes capazes de acessar o ensino superior. E, no segundo momento, o vestibular acaba também aferindo uma tecnologia do saber que só é desenvolvida em escolas com maior capacidade de investimento e em alguns cursinhos que podem fazer isso. Tanto é verdade que quando nós começamos a instituir cursinhos pré-vestibulares para negros no Brasil inteiro, nós conseguimos também colocar milhões de negros na universidade. Aqui nós temos vários, tem o Instituto Steve Biko, por exemplo, que é pioneiro no Brasil e conseguiu desmistificar essa história do acesso ao ensino superior. Deputado Heraldo Rocha, qual é a sua opinião sobre essa questão da disputa do espaço na universidade pública ser o motivador dessa polêmica toda? Não vamos retornar, né, aquilo que foi colocado no bloco anterior, de que a educação é o pilar básico de todo o processo de igualdade social. Isso é em todas as áreas. A educação é o pilar básico na igualdade social. A partir dela, nós conseguimos reduzir as distâncias entre os segmentos, diversos segmentos da sociedade civil. Eu conversava em off aqui com Sobral, com você, Robson, e com o professor Sérgio, doutor Sérgio, estigmatizaram cotas. E por que não criar, e Sobral inclusive sugeria isso antes do programa, um fundo social, uma política social. O doutor Sérgio colocava em off também, nós temos uma política para a saúde do negro, onde nós temos uma grave doença que é característica da raça negra, que é a anemia falciforme, e ninguém comenta. E essa política é desenvolvida, não é verdade? Então eu acho que nós precisamos, não adianta ficar chorando no leite derramado, mas nós temos que dizer, nós temos que melhorar. Quando eu fiz vestibular de medicina na Bahia, em 1961, eu me formei em 68, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, pobres e ricos tinham que disputar, a católica e a federal. Hoje você tem as escolas particulares. Hoje passar em vestibular é a coisa mais fácil do mundo. Ninguém precisa mais ir a pé ao Bonfim para agradecer ao senhor do Bonfim porque passou no vestibular. E hoje estamos criando um sério problema de desigualdade, onde as pessoas entram nas faculdades particulares e não têm como pagar. Então a inadimplência hoje nas universidades particulares é uma coisa assombrosa. Mais de 40%. Então, eu acredito que essa discussão que hoje já está no Supremo e que vai ao Senado, ela tem que, e eu vou sugerir, doutor Sérgio, e gostaria de convidá-lo também a Sobral, logo que chegar na Assembleia, vou fazer um requerimento à Comissão de Segurança e Direitos Humanos, para que a gente também discuta isso. Vamos discutir esse problema de cotas. Será que é esse o gargalo para que você traga o negro para a sociedade? Eu não acredito que isso seja. Você não pode identificar brancos e negros por um tribunal.
Você vai criar um tribunal para dizer este é negro, este é branco, esse é mestiço, esse é índio. Não, nós vamos retroagir no tempo, né, dos judeus que foram assassinados no regime nazista, porque o Hitler queria brancos nobres, e você vai criar outro problema sério, que é o apartheid da África do Sul. Sobral, com relação a essa questão, que foi inclusive você, Façamos Justiça, que lançou aqui no intervalo, da disputa do espaço educacional no ensino superior, sendo motivador da polêmica. Quer dizer, a partir do momento que a burguesia, que tinha acesso praticamente garantido a 100% das vagas da Universidade Federal, passou a se sentir ameaçada pelo sistema de cotas, gerou a polêmica, e por isso a polêmica. A sua opinião é essa, né? Olha, eu acho o seguinte, outro dia fiz um artigo sobre mais ou menos esse assunto. Um pesquisador do IPEA, cujo nome eu não me recordo agora, ele fez uma pesquisa sobre a aceitação do negro do sistema educacional. Enquanto o negro estava no curso médio, não tinha problema. Você chegava até o 2º grau, estava tudo legal. A aceitação era perfeita. É a pesquisa do IPEA, não sou eu que estou dizendo. Quando passava para o nível superior, aí começava a sofrer problemas de adaptação, quer dizer, de aceitação. Ele fez uma pesquisa, eu tenho essa pesquisa em casa, infelizmente eu não trouxe para mostrar, mas demonstra que na medida que ele vai ascendendo, ele, sobretudo no plano educacional, que é o plano do poder, ele vai começando a sofrer restrições. Isso é a pesquisa. Agora, eu acho também que a cota passou a ser, digamos, mais polemizada, não só por tocar nesse aspecto, que abre a porta para o negro e mais adiante, sobretudo já num plano superior, no plano da educação superior e do poder, como também porque o jovem branco prejudicado, se acha prejudicado, ele pensa o seguinte, por que é que eu vou pagar, digamos, um negro entra no vestibular em detrimento de um branco. Aí ele pergunta, por que é que eu vou pagar por um erro cometido há 122 anos atrás, durante o período histórico do início do país? Então criou esse problema, eles foram para a justiça, houve vários casos de mandato de segurança, se não me engano, então isso criou polêmicas. E, naturalmente, a cota passou a ser mais visada. As cotas foram mais, digamos assim, criticadas e rejeitadas, exatamente por tocar em algo muito sensível à sociedade, que é exatamente o problema da ascensão da juventude dentro do sistema educacional. Quer dizer, o espaço do poder que... Exatamente. Então, vai ascender, você vai competir no plano profissional, nas classes nobres, digamos assim, médicos, advogados, engenheiros, quer dizer, a elite que governa o país. De certo modo, as portas estão sendo abertas, no caso, com as cotas, para o negro entrar nessa elite que governa o país. Então, evidentemente, que ainda há resquícios históricos, digamos assim, subconscientes, contrário a esse tipo de ascensão. Eu acredito piamente nisso. E essa pesquisa do IPEA demonstra exatamente que existe essa separação. Mas, olha bem, eu diria o seguinte, que essa mesma pergunta que um jovem branco faz, perguntando se ele deve assumir o ônus de erros do passado, ele também não pergunta por que é que a ele é dado mais privilégios do que um jovem negro. Ele não pergunta, por exemplo, por que é que ele, quando vai acessar o mercado de trabalho, ele é escolhido em detrimento de um outro jovem. É a mesma coisa que o negro ele não pergunta. Eu tenho que ser tratado como escravo do século XIX. Ele não se pergunta, me permita, Sobral, porque parece também que aqui fica assim, eu acho sim que as gerações futuras, da mesma forma quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, que a gente tem uma obrigação sobre as gerações futuras, as gerações